Seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 18 ao capítulo 20. Capítulo 18, Elias e os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes, em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um deveria examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora, o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas em 2 grupos de 50 e providenciei comida e água para eles? Como é então agora que o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. E Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram a imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste-ídolo que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e põem em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia
E eles continuaram a orar e a gritar, até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo, cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros d'água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse, encham 4 jarros com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse, façam de novo, e eles fizeram. Façam pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou, prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e a chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem, se até amanhã esta hora eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela 2ª vez, dizendo, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu forças bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse, saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte
que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio o terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo e derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar." Então o Senhor Deus disse: "Volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem." Nada de Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa para cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você." Elias respondeu: "Está bem, pode ir, eu não estou impedido." Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com o seu ajudante. Capítulo 20. A guerra contra a Síria. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: "O rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes." Acabe respondeu: "Diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele." Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: "Eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor." Então Acabe reuniu todas as autoridades do país e disse: "Vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e meu ouro, e eu concordei." As autoridades e o povo responderam: "Não dê atenção a ele, não entregue nada." Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: "Diga ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora." Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: "Que os deuses me matem, se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer." O rei Acabe respondeu: "Digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha, e não antes." Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: "O Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo este enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor." "Quem vai comandar o ataque?" perguntou Acabe. O profeta respondeu: "O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso." "Quem vai comandar a força principal?" perguntou o rei. "O Senhor, ó rei", respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232.
Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguido pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos, por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e corda no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal. E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Traga o Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que meu pai tomou do seu, e além disso você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso logo que você sair de perto de mim, o leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando da batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida, ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo, foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas.
Então ele disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa, em Samaria. Tem tanta coisa para a gente falar aqui nessa passagem. Que eu queria falar, depois você fala, parece que eu estou ansiosa para ouvir. É no capítulo 18, não é no 19, que o profeta ficou com medo. O Elias ficou com medo. Onde é? Que Elias ficou com medo de quê? Ele ficou com medo da Jezabel, porque ele tinha matado os profetas. 19, no versículo 3. Então, engraçado, eu estava pensando aqui uma coisa muito simples, assim, mas que ficou na minha cabeça. Sabe como pode um homem como Elias, talvez não seja tão simples assim, depois você dá uma explicação. Mas assim, a gente hoje, né, como a gente queria, como a gente quer, como a gente busca se espelhar nesses profetas, né, da palavra de Deus, principalmente Elias, que foi um homem meu Deus, como Deus se manifestou lá no altar, né, contra os profetas de Baal. E assim, ele vivia Deus, né, ele dormia e amanhecia Deus. Aí Deus mostrou para ele tudo que mostrou, tudo que fez, diante de tudo que fez. Aí depois a Jezabel diz que vai matá-lo, ele fica com medo e foge, ele sente debaixo da árvore e quer morrer, sempre quer morrer. Já entrou em depressão. Já entrou em depressão, mas aí a minha pergunta seria, ele disse que ia morrer porque ele estava só e não tinha comida, ou porque ele realmente estava com medo mesmo dela matar ele. Estava apavorado. Mas como se explica isso, gente? Como se explica um homem dessa estirpe com Deus, andar com Deus como ele andava, com Deus frente a frente? É uma coisa muito, muito inquietante para mim, de pensar isso. Eu não penso assim, no sentido do quê? Eu conheço muitas pessoas de Deus que têm medo de muita coisa. Mas você fala de coisas, medo de coisas, né? Tipo, nós não temos, por mais que a gente busque, queira, não tem essa experiência que o Elias teve. Sim, eu concordo. Então, uma experiência que um homem desse teve, que foi, olha, no final, o que aconteceu com o Elias? Olha, ele foi tirado e levado. Então, assim, olha, o convívio desse homem com Deus na minha mente, dos dias de hoje, em que a gente vive hoje, eu não consigo assimilar um homem fazer o que ele fez logo após tanto tempo. Eu vejo isso muito como uma forma de Deus mostrar pra gente que não é vergonhoso ter medo, no sentido de ter um momento de fraqueza, né? Passar por conflitos na fé. Isso é um momento de conflito na fé, como você mesmo falou, né? Viveu tudo aquilo que viveu. Eu não conheço nenhum outro profeta que tenha vivido uma dimensão de maravilhas como essa que Elias viveu, se não Moisés, né, como profeta também, libertador de Israel. Mas dentro dessa perspectiva, a gente percebe o quanto que, humanamente falando, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É por isso, vou falar de novo de Tiago. Falei do apóstolo Tiago ontem e vou falar hoje de novo. A Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ou seja, as mesmas coisas que nós sentimos, ele também sentia. Mas, embora ele sentisse essas coisas, a comunhão dele com Deus não era abalada. Esse é o segredo de Elias. Ele tinha medo, mas ele corria para Deus. Ele tinha medo, mas ele buscava a Deus. O medo não gerava nele uma ausência de fé, mas uma avalanche de sentimentos, humanamente falando, normais. E uma outra coisa, não sei se você percebeu, mas Elias some do cenário depois que isso acontece. Deus fala para ele que ele vai ungir Eliseu. Não, ele começa a falar de outro profeta, né? Esse profeta que é levantado para falar com Acabe. Aonde Elias estava nesse momento? Escondido? Com certeza buscando a Deus, orando, buscando a presença de Deus, se recompondo, né? Colocando o espírito no lugar, a alma em Deus. Ao menos eu creio assim. Então essa é a minha forma de enxergar o medo. É de pensar mesmo. Eu me vejo, né? Eu posso falar de mim mesma. Eu me vejo como uma pessoa de fé, mas isso não significa que não existam situações e circunstâncias que elas não me tragam algum fio, algum sentimento de medo. Mas
o fato que é muito importante da gente entender aqui é exatamente esse, de sermos conduzidos a Deus. Quer uma coisa mais forte do que Jesus no Getsemane? A Bíblia diz que ele foi tomado de pavor ali no Getsemane. Mas o que ele fez enquanto estava apavorado? Orou. É isso que nós devemos fazer. Está com medo? Ora. Está apavorado? Ora. Porque foi por isso que Elias continuou apto para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ou seja, mesmo sendo que ele era, Deus permitiu essa fraqueza para ele saber que ele dependia totalmente de Deus. Totalmente. E Deus faz isso muito com a gente hoje em dia, né? Mas assim, ai meu Deus, Elias foi um homem... Isso aí que você falou é interessante, no sentido do quê? Eu creio que Deus permite que a gente tenha esses sentimentos como Elias teve, para a gente nunca se esquecer que não é a gente. Elias havia acabado de passar por uma apoteose da manifestação de Deus. É isso que eu pensei, mas realmente essa resposta é muito coerente. Porque Deus tem meios, para nós, muitas vezes misteriosos de trabalhar e muitas vezes muito aparente, né? Sim. Então, mas o final disso tudo, Deus quer saber quem que Ele é para você. Exatamente. Eu acredito que de tudo isso que a gente lê hoje, tem tanta coisa para falar, mas deixa assim como está, no sentido da gente entender que não é vergonhoso sentir medo, não é vergonhoso muitas vezes fugir de alguns embates, como Elias fugiu do embate com Jezabel. Na realidade, ele foi buscar em Deus as forças que ele precisava. E no final das contas, Elias foi tomado por Deus e levado aos céus antes mesmo de Jezabel morrer. Porque o que Deus estava querendo deixar claro para Elias é que Jezabel não era problema de Elias, era problema de Deus. Exatamente. E trazendo rapidamente nisso que a gente está falando, nessa linha de pensamento, trazendo para hoje, o quanto de pessoas que perdem o melhor de Deus por acharem que já são tão capazes em Deus. Não é interessante isso? Sim. Nossa, eu tenho tanta fé, sabe? Eu oro, Deus cura, eu ponho a mão, prospera. Nossa, eu sou quanto que a gente... Eu já vi isso muito no meu caminho de pastoreio, sabe? E aí, de repente, você não sente mais aquele fluir de Deus, mesmo muitas vezes que Deus está cumprindo com a sua palavra através da vida de determinadas pessoas. Por quê? Porque acho que a pessoa, isso que você falou muito bom, que como se Deus quisesse lembrar Elias novamente quem ele era. E Deus faz isso muito com a gente. Eu acho que Deus faz isso com todos os seus filhos. A diferença todo mundo percebe o que Deus está fazendo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu já não sei se isso já aconteceu com você. Acho que a gente nunca compartilhou isso antes. Mas já teve momentos de eu estar no altar pregando a palavra, de eu senti muito o poder de Deus, eu senti muita unção de Deus. E quando eu descer, eu me senti miserável. O que eu estou fazendo aqui? Eu me senti assim, meu Deus. Às vezes até me senti tomada por alguma aflição, por alguma terrível preocupação. Mas você sabe que isso aí mostra para nós, né? Demonstra para nós que são coisas que nós vêm a ser dentro de nós, que é o que eu estou falando muito nas lives de oração à meia-noite. A nossa parte é fazer e profetizar. O resto é responsabilidade dele. Só que quando nós sentimos que a responsabilidade é nossa, que tem que fazer alguma coisa, que tem que acontecer alguma coisa, nós perdemos o fio da meada. Verdade. E aí entra o fator de Elias ser quem ele era. Exato. Muito bom. É forte isso. Dá uma pregaçãozão, né? Amém. Fica com essa mensagem, enfrenta os seus medos da melhor maneira possível, que é de joelhos na presença dele. Ore. Deus te abençoe. Até 21 de Primeiras Reis. E aí a gente termina 21 e 22 de Primeiro Reis e a gente termina. Ok? Estamos chegando lá. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Tchau. Tchau.